Senhoras e senhores, parlamentares, autoridades, boa tarde. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem ao Dia do Maçom, conforme requerimento número 1733/2019, de propositura do vereador professor Gedeão Amorim. E convidamos para presidir esta reunião solene o excelentíssimo vereador professor Gedeão Amorim. Autoridades, nobres vereadores, senhoras, senhores, autoridades, irmãos, maçons, lideranças e dirigentes das nossas lojas e do Poder Central, do BAN, das grandes lojas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem ao Dia do Maçom. Convidamos para compor a mesa diretora desta reunião solene a Sua Senhoria, o senhor vereador Gilmar Nascimento. A Sua Senhoria, o senhor Jurimar Colares Ipiranga, poderoso grão-mestre e adjunto, neste ato representando o grão-mestre do Amazonas e o soberano grão-mestre geral. A Sua Senhoria, o senhor doutor Péricles Duarte de Souza Júnior, defensor público e subcorregedor-geral do Estado do Amazonas. A Sua Senhoria, o senhor Armando de Souza Correia Júnior, grão-mestre honorário. A Sua Senhoria, o senhor João Gilson Júnior, juiz do Tribunal de Justiça Maçônico. A Sua Senhoria, o senhor Bruno Patrício de Azevedo Campos, presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa Maçônica. A Sua Senhoria, o senhor Gilson de Oliveira Nascimento, mestre instalado. A Sua Senhoria, o senhor Percival Guerreiro Correa, chefe de gabinete. A Sua Senhoria, o senhor Diego Trajano, diretor-geral da Band.
E a sua senhoria, o senhor vereador Rosivaldo Cordovil. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gostaríamos de convidar ainda para compor a mesa o senhor Rainer Pereira. E o padre Leo dos Santos. Convido o mestre de cerimônia para fazer uma breve leitura do histórico do Dia do Maçom. De acordo com a história maçônica, no dia 20 de agosto de 1822, aconteceu uma sessão histórica entre as lojas de maçonaria, comércio e artes e União e Tranquilidade, na cidade do Rio de Janeiro. Gonçalves Ledo
considerado um integrante de maior destaque na maçonaria brasileira, lançou a ideia que foi aprovada por todos os irmãos naquela reunião e registrada na ata do calendário maçônico, no 20º dia do 6º mês do ano da verdadeira luz de 5.822. Esta data, convertida para o calendário gregoriano, que é usado na maioria dos países ocidentais, seria equivalente ao dia 20 de agosto de 1822. A data oficial foi registrada no artigo 179 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, tornando o dia 20 de agosto o Dia do Maçom Brasileiro. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista, cujos fins supremos são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Dentre seus preceitos, a maçonaria proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Proclama que os homens são livres e iguais em direitos e que a tolerância constitui o princípio cardeal nas relações humanas, para que sejam respeitadas as convicções e a dignidade de cada um. Neste momento, convido o senhor Gilson Nascimento, membro do Preceptório dos Cavaleiros Templários, para fazer a exortação à glória do grande arquiteto do universo. Senhor presidente Gedeão Timóteo Amorim, senhores e digníssimos irmãos, autoridades que compõem a mesa diretora, representante do eminente grão-mestre, nosso poderoso grão-mestre adjunto Jurimar Colares Ipiranga, e nosso representante também do nosso grão-mestre estadual, que não pôde comparecer por motivos de saúde, mas que está presente nos nossos corações, com certeza, com as chamas sagradas do grande arquiteto do universo. Nosso grão-mestre honorário, irmão querido Armando Correia Júnior, demais autoridades que compõem a mesa diretora da esfera federal, estadual e municipal, grandes irmãos maçons, grandes irmãos do Oriente e do Ocidente, maçons irmãos de todos os graus e ordens, irmãos demolês, todos os presentes, as cunhadas que compõem esta nossa sessão solene. Vou fazer a exortação contando uma breve história de como nós trabalhamos dentro do ambiente que nós chamamos no Ocidente e aprendemos a chamar maçonaria. Porque somos irmãos em Cristo e em Deus Todo-Poderoso, nossa união será eterna. Somos luz. Quando somos animados com as luzes da força, sabedoria e a beleza do amor perfeito e incondicional, somos luz em movimento. Deus, onisciente, onipresente e onipotente, fez-nos sapiente. É a luz que potencializa nossos trabalhos todos os dias e todas as noites. Dias, quando o sol nasce no Oriente de cada manhã. Noites, quando se põe no Ocidente de nossos sonhos, no repouso sagrado do descanso e no alvorecer de novas primaveras. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Entramos no templo sagrado das virtudes como crianças de Deus. Recebemos como inocentes crianças no maternal, em seus primeiros dias de aulas, brinquedos, cubos, réguas, esquadros, lápis, pedras, onde, como aprendizes, passamos a exercitar nossas coordenações motoras. Aprender a montar figuras geométricas faz-nos entender que devemos vencer nossas paixões, dominar nossas emoções. Vencendo paixões, vamos ao ombro a ombro do companheiro, olhar os mundos das muitas relatividades, entendendo tudo e todos, compreendendo nossos limites e limitações no ambiente das relatividades. Assim, saímos dos quadrados, conhecemos o triângulo, onde a soma dos catetos, no giro do compasso, construiu hipotenusas. Na arte do triângulo, nasce o companheiro, que deve subir como o sobe e desce dos elétrons, a energia das catarses, dos muitos pensamentos rodopiando em espiral como partículas harmônicas, dos grandes arquitetos construtores das obras sagradas e universais, entendendo o triângulo como a figura do trino aspecto. Descobre o espiralar do Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, Sol, Terra, Lua, passado, presente e futuro, ciência, matéria, filosofia, teosofia, trinosofia, teologia, o universo quântico universal da espiritualidade. Aqui, o companheiro submeteu suas vontades. Conhece relatividade das horizontais, gravidade das verticais. Ele pode ser o mestre. Nasce o mestre, que deverá aprender nunca a errar, andar sempre no caminho do meio, no nível, o mastro vertical segura a trave horizontal, conhece a relatividade das horizontais, gravidade das verticais, o giro do compasso, o sobe e desce de nossas construções do passado, presente e futuro, constrói o futuro no mundo da terceira dimensão. Sabe ser ponto dentro do grande círculo, observar como um aprendiz que venceu paixões, companheiro que submeteu vontades. Agora precisa evoluir, fazendo progressos como aquela criança de Deus, usando as ferramentas da grande química, geometria, lógica e a quântica escala da vida, onde a cada dia e noite as luzes sagradas do Espírito Santo de Cristo nos ilumina no farol sagrado de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo. Deus de Abraão, Isaque, Jacó e todos os mestres que nos antecederam, em honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve o grande arquiteto do universo. Glória, glória e glória. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado. Convido neste momento o senhor Jurimar Colares Ipiranga, poderoso grão-mestre adjunto, para falar sobre o Dia do Maçom no estado do Amazonas. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, vereador Gedeão Timóteo Amorim, vereador Gilson
Gilmar de Oliveira Nascimento, em nome dos quais saúdo a mesa composta pelas autoridades eclesiásticas civis, maçônicas, e na pessoa do nosso grão-mestre de honra, Armando de Souza Correia Júnior, saúdo a todos os membros do Grande Oriente do Brasil, Amazonas, Goban, e da Grande Loja do Amazonas, Gloman, e dos nossos sobrinhos demolês, a todos presentes na Casa do Povo. A glória do grande arquiteto do universo consta em um documento histórico que no 20º dia do 6º mês maçônico do ano da verdadeira luz, de 5.822, interpretado como 20 de agosto de 1822 da Era Vulgar, foi aprovado a ata da sessão extraordinária conjunta das lojas Comércio e Artes e União e Tranquilidade, no Oriente do Rio de Janeiro, onde o irmão Gonçalves Ledo proferiu o discurso em prol da independência do Brasil, sendo aprovado por unanimidade. Este é o foco principal do Dia do Maçom. Maçom, uma palavra francesa traduzida pedreiro, lavrador dos canteiros da pedra polida. E, nesse contexto, eu fiz uma tríade para nos interligar com esta casa, com a Câmara Municipal de Manaus. Em uma das suas missões, eu digo: unidos para atender os anseios da população, primando pelos princípios da fé, com base nos valores morais e sociais. Saúdo a Câmara, a nossa fé e a nossa maçonaria. Nossos mais sinceros cumprimentos e agradecimentos a todos os colaboradores do Grande Oriente do Brasil, que de forma voluntária têm contribuído para o engrandecimento do Grande Oriente do Brasil e para a construção de uma sociedade melhor. A nossa missão, presidente, vereador e irmão Gedeão, do Grande Oriente do Brasil, a nossa missão é promover liberdade, igualdade e fraternidade entre os membros da ordem e da sociedade. A nossa visão é ser exemplo para outras entidades, através das nossas boas atitudes perante a sociedade. Os nossos valores, igualdade de oportunidades, fraternidade universal, transparência, ética, comprometimento e inovação. Dito isso, como vou rever nos corações dos meus irmãos aqui presentes, mas para também a população municipal e para esta casa, quero dizer o seguinte: o que é a maçonaria? É uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Mas e por que filosófica? Porque em seus atos e cerimônias ela trata da essência, prioridades e efeitos das causas naturais, investiga as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. É filantrópica, porque não está constituída para obter lucro pessoal de nenhuma classe, senão pelo contrário. Suas arrecadações e seus recursos se destinam ao bem-estar do gênero humano, sem distinção da nacionalidade, do sexo, da religião. Procura conseguir a fidelidade dos homens por meio da elevação espiritual e pela tranquilidade da consciência. Progressista é progressista porque, partindo do princípio da imortalidade e da crença em um princípio criador que regula e infinito, não se aferra a dogmas, prevenções ou superstições, e não põe nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos na busca da verdade, nem reconhece outro limite nessa busca senão o da razão com base na ciência.
nossos princípios, a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações, a igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos, sem distinguir a religião, a raça ou a nacionalidade. A fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo Criador. E, portanto, humanos como consequência, a fraternidade entre todas as nações. Nosso lema: ciência, justiça e trabalho. Ciência para esclarecer os espíritos e elevá-los. Justiça para equilibrar e enaltecer as relações humanas. E trabalho por meio do qual os homens se dignificam e se tornam independentes economicamente. Em uma palavra, a maçonaria trabalha para o melhoramento intelectual, moral e social da humanidade. Nosso objetivo é a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes. O que a maçonaria entende por moral? Moral é uma ciência com base no entendimento humano, é a lei natural e universal que rege todos os seres racionais e livres. É a demonstração científica da consciência. E essa maravilhosa ciência nos ensina nossos deveres e a razão dos nossos direitos. Ao penetrar a moral, no mais profundo da nossa alma, sentimos o triunfo da verdade e da justiça. A nossa virtude é a força de fazer o bem em seu maior amplo sentido. É o cumprimento de nossos deveres para com a sociedade e para com a nossa família, sem interesse pessoal. Em resumo, a virtude não retrocede nem ante o sacrifício e nem mesmo ante a morte, quando se trata do cumprimento do dever. O que entende a maçonaria por dever? Por dever, o respeito e os direitos dos indivíduos e da sociedade. Porém, não basta respeitar a propriedade apenas, mas também devemos proteger e servir aos nossos semelhantes. A maçonaria resume o dever do homem assim: respeito a Deus, amor ao próximo e dedicação à família. Em verdade, essa é a maior síntese da fraternidade universal. A maçonaria é religiosa? Sim, porque reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito, ao qual se dá ao nome de grande arquiteto do universo, que é Deus. Porque é uma entidade espiritualista em contraposição ao predomínio do materialismo. Estes fatores que são essenciais e indispensáveis para a interpretação verdadeiramente religiosa e lógica do universo formam a base de sustentação e as grandes diretrizes de toda ideologia e atividade maçônica. A maçonaria é religião? Não. Não somos religião. Somos uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si, união recíproca, no sentido mais amplo e elevado do termo. E nesse seu esforço de união dos homens, admite em nosso seio todas as pessoas de todos os credos religiosos, sem nenhuma distinção. E o que nós combatemos? A ignorância, a superstição, o fanatismo, o orgulho, a intemperança, o vício, a discórdia e a dominação e os privilégios. A maçonaria é uma sociedade secreta? Não mais. Pela simples razão
de que sua existência é amplamente conhecida. As autoridades de vários países lhe concedem personalidade jurídica. Seus fins são amplamente difundidos em dicionários, enciclopédias, livros. O único segredo que existe e não se conhece senão por meio do ingresso na instituição. São os meios para se reconhecer os maçons entre si, em qualquer parte do mundo, e o modo de interpretar seus símbolos e os ensinamentos neles contidos. Quais as condições individuais indispensáveis para poder pertencer à maçonaria? Crer na existência de um princípio criador, ser homem livre e de bons costumes, ser consciente de seus deveres para com a pátria, seus semelhantes e consigo mesmo, ter uma profissão ou ofício lícito e honrado, que lhe permita prover suas necessidades pessoais e de sua família e a sustentação das obras da nossa instituição. O que se exige de nós, os maçons? Em princípio, tudo aquilo que se exige ao ingresso em qualquer outra instituição: respeito aos seus estatutos, regulamentos e acatamento às resoluções da maioria, tomadas de acordo com os princípios que a regem: amor à pátria, respeito aos governos legalmente constituídos, acatamento às leis do país em que viva, e, em particular, conduta correta e digna dentro e fora da maçonaria. A dedicação de parte de seu tempo para assistir às reuniões maçônicas, a prática da moral, da igualdade, da solidariedade humana e da justiça em toda a sua plenitude. Ademais, se proíbe terminantemente, dentro da instituição, as discussões políticas e religiosas, porque prefere uma ampla base de entendimento entre os homens, a fim de evitar que sejam divididos por pequenas questões da vida civil. E o que se obtém sendo maçom? A possibilidade de se aperfeiçoar, de instruir-se, de disciplinar-se, de conviver com pessoas que, por suas palavras, por suas obras, podem constituir-se em exemplos, encontrar afetos fraternais, que aqui temos na plenária, encontrar em qualquer lugar, em que esteja, dentro ou fora do país, finalmente, a enorme satisfação de haver construído, mesmo em pequena parcela, para a obra moral e grandiosa levada a efeito pelos homens. A maçonaria não considera possível o progresso senão na base de respeito à personalidade, à justiça social e à mais estreita solidariedade entre os homens. Ostenta o seu lema liberdade, igualdade e fraternidade, com a abstenção das bandeiras políticas e religiosas. O segredo maçônico que de má fé e caluniosamente tem se servido os seus inimigos para fazê-la suspeita entre os espíritos cândidos ou em decadência. Não é um dogma, senão um procedimento, uma garantia, uma defesa necessária e legítima. Porém, como inevitavelmente tem sucedido, com todo o direito e seu dever correlativo. O preceito das reservas maçônicas já tem experimentado sua evolução nos tempos e segundo os países. A maçonaria não tem preconceito de poderes e nem admite em seu seio pessoas que não tenham um mínimo de cultura que lhes permitam praticar os seus sentimentos e tenham uma profissão ou renda com que ponham e possam atender às necessidades dos seus familiares, fazer face às despesas da sociedade e socorro aos necessitados. Senhoras e senhores, presidente Gedeão Amorim,
vereador Gilmar Nascimento, amados irmãos, cunhadas, irmãos, aprendizes, companheiros e mestres em nosso sistema simbólico, as nossas autoridades do Poder Judiciário e Legislativo aqui presentes, maçônicos, aos meus irmãos escoteiros, sempre alerta. Um pouco de emoção. Bom, então, com isso, e um beijo no coração do meu amor. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar ainda para compor a mesa o excelentíssimo senhor Paulo Estélio Sabá Guimarães, juiz do Tribunal Maçônico. Queremos registrar ainda e agradecer a presença do senhor James Roosevelt da Silva Rodrigues, escoteiro do mar, União dos Escoteiros do Brasil, ao senhor Márcio dos Santos, escoteiro, e ao mestre conselheiro da Ordem Molay, Adriano Celes. Neste momento, assistiremos à apresentação de um vídeo institucional do Grande Oriente do Brasil. Liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que cerceiam a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. As primeiras lojas maçônicas no Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento estavam líderes políticos, ministros do reino e o próprio príncipe regente. Os maçons José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do reino, e o jornalista Joaquim Gonçalves Ledo eram os principais dirigentes da ordem maçônica e líderes do movimento. José Bonifácio, o patriarca da independência, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente, sendo substituído por Dom Pedro I logo após a emancipação política do país. Independente de Portugal, a ex-colônia luta para afirmar-se perante as outras nações. O imperador e grão-mestre vê-se impelido a suspender oficialmente as sessões da obediência maçônica. Em 1831, quando Dom Pedro I abdica do trono em favor do filho e retorna a Portugal, os maçons continuam as atividades. Em outubro, é reconstituído o Grande Oriente.
Um manifesto aos maçons de todo o país e às obediências estrangeiras anuncia a retomada dos trabalhos com força e vigor. Com o imperador Dom Pedro II, ainda criança, regentes governam o Brasil. O período regencial apresenta clara efervescência, com revoltas e movimentos separatistas eclodindo por todo o país. Maçons de destaque como o padre Diogo Antônio Feijó buscam manter a nação unida, mas a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835 e liderada pelos maçons Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, proclama a República Rio-Grandense. Em 1845, o Duque de Caxias, que viria a ser grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, pacifica a região. Concede anistia aos revoltosos, que são incorporados ao Exército Brasileiro com as mesmas patentes que mantinham no Exército Farroupilha. Eusébio de Queiroz, mentor da lei que extinguiu o tráfico de escravos em 1850, era maçom. Mas a escravatura sobrevivia devido às novas gerações que aqui nasciam. 21 anos depois, a Lei do Ventre Livre, que declarava libertas as crianças nascidas de escravas, foi idealizada pelo Visconde do Rio Branco, chefe do gabinete ministerial do Império e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Neste período, os maçons angariavam fundos em suas lojas para comprar e alforriar os escravos. O ideal de liberdade foi atingido com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, data da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, sob forte influência do maçom José do Patrocínio. A luta não para. A monarquia apresentava claros sinais de exaustão. Ideais republicanos são defendidos abertamente nas lojas maçônicas espalhadas por todo o país. Considerado o fundador da República Brasileira, o maçom Benjamin Constant logrou consolidar as aspirações da florescente classe empresarial, dos militares e da maçonaria como legítimos representantes do povo brasileiro. No episódio da proclamação, um maçom liderava as tropas. O Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser o primeiro presidente do Brasil e o 13º grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O primeiro ministério era totalmente constituído por maçons. Quintino Bocaiúva, ministro dos Transportes e também dos Negócios Estrangeiros. Benjamin Constant, ministro da Guerra, da Instrução Pública e dirigente dos Correios e Telégrafos. Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Campos Salles, ministro da Justiça. Almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha. Aristides Lobo, ministro do Interior. Demétrio Ribeiro, ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Nos primeiros 40 anos da República, foi marcante a participação dos maçons na evolução da política nacional. Além de Deodoro da Fonseca, foram maçons os presidentes Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Washington Luiz, Venceslau Braz, Café Filho, Nereu Ramos, mais recentemente, Jânio da Silva Quadros. Com a mudança da capital federal para Brasília, o Grande Oriente do Brasil se transfere para o Planalto Central em 1978. As novas instalações são arrojadas, em sintonia com o estilo arquitetônico da cidade. A sede da entidade está instalada em um edifício com 7.800 metros quadrados de área construída. Com mais de 2.000 lojas, cerca de 63 mil obreiros ativos e reconhecido por mais de 200 obediências regulares do mundo, o Grande Oriente do Brasil é hoje a maior obediência maçônica do mundo latino, mantendo viva a chama dos ideais maçônicos. O Grande Oriente do Brasil sempre esteve presente nas ações sociais. Em 1983, preocupado com a formação da juventude brasileira, foi criada a Ação Paramaçônica Juvenil.
A Ação Paramaçônica Juvenil é uma instituição para rapazes e moças, filhos ou não de maçons. Esta instituição é voltada para a prática e a difusão dos valores sociais e morais importantes na formação da cidadania. As esposas dos maçons estão presentes e atuantes na Fraternidade Cruzeiro do Sul, uma instituição de cunho assistencial que tem por princípios gerais a defesa dos deveres essenciais condizentes com o amor à família, dedicação à comunidade, a livre manifestação do pensamento, a promoção do reconhecimento e da defesa dos direitos universais da mulher. Preocupado com o futuro da sociedade brasileira, o Grande Oriente do Brasil deflagrou a campanha Maçonaria contra as Drogas, a favor da vida. O objetivo é informar os malefícios causados pelo consumo de todos os tipos de drogas que provocam dependência física ou psíquica, um dos grandes males que ameaçam a humanidade. Ao longo da história, os maçons lutaram pela autodeterminação porque acreditaram no direito de liberdade dos povos. Combateram a escravidão porque acreditaram numa sociedade justa e fraterna. Lutaram pela implantação da República porque acreditaram ser um instrumento de todos no destino de cada um. A história moderna mostra que em todos os momentos em que não houve a prevalência da justiça, os maçons estiveram presentes para restabelecer a ordem. Os maçons da atualidade, inspirados no exemplo de seus antepassados e sustentando os deveres essenciais de amor à família, devotamento à pátria e obediência à lei, prosseguem em sua máxima: liberdade, igualdade e fraternidade. O GOB criou a Assessoria de Relacionamento Institucional, que vem atuando de maneira eficiente e organizada. Trabalho que é conduzido pelo irmão Valber Pinheiro, que tem atuação no Exército Brasileiro. A ação é movimentada pelo conceito moderno de uma ampla plataforma colaborativa, onde as demandas são distribuídas nos efeitos de ter acompanhamentos com os objetivos de início, meio e fim. Numa resumida visão, as principais atividades do setor de relacionamento institucional do GOB têm as seguintes finalidades: oferecer objetividade e segurança ao processo de governança corporativa, promover o relacionamento externo da organização, interagir com outras organizações com o objetivo de estabelecer parcerias, consolidar a imagem do GOB perante o público externo, servir de ponte ou elo entre o GOB e outras instituições, segmentos e setores organizados. As relações institucionais funcionam também como ferramenta eficiente de comunicação. O Grão-Mestre-Geral é o representante e o responsável legal do Grande Oriente do Brasil, assim como o Grão-Mestre Distrital e os Grão-Mestres Estaduais. Também são responsáveis nos âmbitos das unidades distrital e estaduais. Neste momento, convido o senhor Armando de Souza Correia Júnior, grão-mestre honorário, para relatar a história do Grande Oriente do Brasil no Amazonas. Vereador, professor Gedeão, em seu nome, quero cumprimentar as autoridades civis, eclesiásticas e militares, tanto da mesa como aqui presente. Poderoso irmão Jurimar, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil Amazonas, hoje representando nosso soberano grão-mestre-geral e também nosso eminente grão-mestre, na sua pessoa, cumprimento todas as autoridades maçônicas aqui presentes, assim como nossos sobrinhos demolês, nossos irmãos escoteiros, e as minhas amadas cunhadas, fraternas cunhadas. Me pediram para fazer um pequeno resumo da história do Grande Oriente do Estado do Amazonas. Mas antes, eu acho interessante uma leitura, porque aqui foi falado que na loja Comércio e Artes
foi feito um discurso que implementou a independência do Brasil, blá, 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 blá. E sempre se fala isso, que o dia do maçom, o dia 20, é por causa desse discurso. Esse discurso foi proferido por Joaquim Gonçalves Ledo, na Loja Maçônica Comércio e Arte, no Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 1822. Gonçalves Ledo foi um dos maiores autores da independência, se não o maior. A peça de arquitetura que a seguir transcrevemos no Boletim do Grande Oriente do Brasil, em julho-agosto de 1963, é dirigida ao hesitante príncipe Dom Pedro, o príncipe regente. E entre os seus arrojados conceitos, lá está a antecipação da doutrina Monroe. E segue-se o texto. Senhor, a natureza, a razão e a humanidade, este feixe indissolúvel e sagrado, que nenhuma força humana pode quebrar, gravaram no coração do homem uma propensão irresistível para, por todos os meios, e com todas as forças, em todas as épocas e em todos os lugares, buscarem ou melhorarem o seu bem-estar. Este princípio tão santo como a sua origem e de centuplicada força, quando aplicado às nações, era de sobra para o Brasil, esta porção preciosa do globo habitado. Não acedesse à inerte expectação de sua futura sorte, tal qual fosse decretada longe de seus lugares e no meio de uma potência, Portugal, que deveria reconhecer inimiga de sua glória, zelosa de sua grandeza, e que bastante deixava ver pelo seu manifesto às nações, que queria afirmar a sua ressurreição política sobre a morte do nascente império luso-brasileiro, pois baseava as razões de sua decadência sobre a elevação glorioso deste filho da América, o Brasil. Se a esta tão óbvia e justa consideração quisesse juntar a sua dolorosa experiência de 308 anos, em que o Brasil existira para Portugal para pagar tributos, que motivos não encontraria na cadeia tenebrosa de seus males para chamar a atenção e vigilância de todos os seus filhos a usar da soberania que lhe compete, e dos mesmos direitos que usara Portugal e por si mesmo tratar sua existência e representação política, da sua propriedade e da sua Constituição. Sim, o Brasil podia dizer a Portugal: desde que o sol abriu o seu túmulo e dele me fez saltar para apresentar-se ao ditoso Cabral a minha fertilidade, a minha riqueza, a minha prosperidade, tudo te sacrifiquei, tudo te dei, e tu, que me deste? Escravidão e só escravidão. Cavavam os seios das montanhas, penetravam o centro do meu solo para te mandarem ouro, com que pagavas às nações estrangeiras a tua conservação e as obras com que decoras a tua majestosa capital. E tu, quando a sôfrega ambição devorou os tesouros, que sob mão se achavam nos meus terrenos, quiseste me impor o mais odioso dos tributos, a capitação. Mudavam o curso dos meus caudalosos rios para arrancarem de seus leitos os diamantes que brilham na coroa do monarca. Despiam minhas florestas para enriquecerem a tua grandeza, que, todavia, deixava cair das enfraquecidas mãos. E tu, que deste? Opressão e vilipêndio. Mandavas queimar os filatórios e os teares, onde minha nascente indústria beneficiava o algodão para vestir os meus filhos. Negava-me a luz das ciências para que não pudesse conhecer os meus direitos nem figurar entre os povos cultos. Acanhavas a minha indústria para me conservares na mais triste dependência da tua. Desejavas até diminuir as fontes da minha natural grandeza, e não querias que eu conhecesse o universo, senão o pequeno terreno que tu ocupas. Eu acolhi no meu seio os teus filhos, a que doirava a existência, e tu me mandavas em paga a tiranos, indomáveis que me laceravam. Agora é tempo de reempossar-me da minha liberdade. Basta de oferecer-me em sacrifício às tuas interessadas vistas. Assaz te conheci, demasiado te servi. Os povos não são propriedade de ninguém. Talvez o Congresso de Lisboa, no devaneio de sua fúria, e será uma nova inconsequência, dê o nome rebelião ao passo heróico das províncias do Brasil, a reassunção de sua soberania desprezada. Mas, se o fizer, deverá primeiro declarar rebelde a razão,
que prescreve aos homens não se deixarem esmagar pelos outros homens. Deverá declarar rebelde a natureza, que ensinou aos filhos a separarem-se dos seus pais quando tocam a época de sua virilidade. É mister declarar rebelde a justiça, que não autoriza usurpação nem perfídias. É mister declarar rebelde o próprio Portugal, que encetou a marcha de sua monarquia separando-se de Castela. É mister declarar rebelde a si mesmo, esse Congresso, porque se a força irresistível das coisas prometia a futura desunião dos dois reinos, os seus procedimentos aceleraram esta época, sem dúvida fatal para outra parte da nação que se queria engrandecer. O Brasil, elevado à categoria de reino, reconhecido por todas as potências e com todas as formalidades que fazem o direito público na Europa, tem inquestionavelmente jus a reempossar-se da porção da soberania que lhe compete. Porque o estabelecimento da ordem constitucional é negócio privativo de cada povo. A independência, senhor, no sentido dos mais abolizados políticos, é inata nas colônias, como a separação das famílias o é na humanidade. A natureza não formou satélites maiores que os seus planetas. A América deve pertencer à América e a Europa à Europa, porque não debalde o grande arquiteto do universo meteu entre elas o espaço imenso que as separa. O momento para estabelecer-se um perdurável sistema e ligar todas as partes do nosso grande todo é este. O Brasil, no meio das nações independentes, e que falam com exemplo de felicidade, não pode conservar-se colonialmente sujeito a uma nação remota e pequena, sem forças para defendê-lo e ainda para conquistá-lo. As nações do universo têm os olhos sobre nós, brasileiros, e sobre ti, príncipe. Cumpre aparecer entre elas como rebeldes ou como homens livres e dignos de o ser. Tu já conheces os bens e os males que te esperam e a tua posteridade. Queres ou não queres? Resolve, Senhor. Esse foi o discurso, no dia 20 de agosto de 1822, que chegou depois ao príncipe regente Dom Pedro e que, entre outros motivos, gerou a independência do Brasil e, por causa disso, 20 de agosto ser o dia do maçom. E agora irei cumprir a tarefa que me foi dada pelo nosso eminente grão-mestre e o nosso poderoso grão-mestre adjunto. Uma pequena história da fundação do Grande Oriente do Estado do Amazonas. Em pleno século XVIII, já existiam maçons na Amazônia portuguesa. Esse foi o caso de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, capitão-general, governador do estado do Grão-Pará e do Rio Negro, irmão do Marquês de Pombal. Depois, ministro da Marinha e Ultramar. Da mesma forma, o foram outros membros de famílias maçônicas, como a Taíde Teive, os Meli Castro, o Souza Coutinho e os Gomes Freire. Manaus, a capital da província do Amazonas, por volta de 1872, talvez não chegasse a 10 mil habitantes, mas tinha todo um futuro pela frente, estando em franco progresso, graças à exploração dos imensos seringais que iam sendo descobertos, produtores de uma matéria-prima de grande valor no mercado, a borracha. Apesar de ser uma pequena e pacata cidade, possuía um bom número de maçons, que foram convidados pelo tenente Leopoldo Francisco da Silva, diretor da Escola Profissionalizante dos Educandos Artífices, e pelo capitão João Inácio de Oliveira Cavaleiro, para fundarem uma loja maçônica. Aqui estava, em 1872, comandando o 3º Batalhão de Artilharia a Pé, o tenente-coronel Floriano Peixoto, maçom iniciado em 15 de fevereiro de 1871, na loja Perfeita Amizade Alagoana, número 181. Fora chamado para dirigir o batalhão a 21 de outubro de 1821, sendo exonerado a 24 de agosto de 1872, antes da fundação da Esperança e Porvir, a primeira loja no Amazonas. E talvez tenha somente participado de alguma reunião informal de maçons, ou preparatória, para a fundação da primeira loja de Manaus. Estando tudo preparado, no dia de 6 de outubro de 1872, foi feita a primeira reunião maçônica oficial no Amazonas, com a presença inicial de 11 obreiros. Eu não vou declinar o nome de todos deles, não. A sessão foi presidida pelo coronel Tibúrcio, secretariado por Leopoldo Francisco, apresentando os presentes seus documentos. Foi então realizada a eleição para dirigir a loja provisória, que ficou assim composta com todos logo proclamados seus cargos, tendo como venerável o João de Rego Barros Falcão, primeiro vigilante Gabriel Antônio
Ribeiro Guimarães, segundo vigilante João Pedro Maduro de Fonseca, orador Coronel Tibúrcio, secretário Leopoldo Francisco, tesoureiro Miranda Leão, hospitaleiro Pedro Henrique Cardoso, mestre cerimônia Cavaleiro, primeiro esperto Marçal, segundo esperto Couto, primeiro diácono Batista, segundo diácono Bates, chanceler arquivista Nuno Cardoso e arquiteto Bentes. Foi escolhido o nome de Esperança e Porvir para a loja, denotando o que se pensava do Amazonas de então. A 13 de outubro, na segunda sessão, foram empossados ainda eleitos novos aderentes à loja, num total de quadro de obreiros que alcançava 18 irmãos. A loja teve seu pedido de regularização autorizado na reunião número 217, de 18 de fevereiro de 1873, do Supremo Conselho, aprovado pela Assembleia de 1º de março, presidida por Antônio Alves Pereira Coruja. A sessão magna de regularização deu-se a 24 de maio de 1873, presidida pelo primeiro vigilante Maduro, pois o venerável Barros Falcão fora transferido. Foi criada sob o auspício do Grande Oriente do Brasil, mas, a 2 de agosto de 1873, dele desligou-se, filiando-se ao Grande Oriente Unido do Brasil, nome da cisão dirigida por Saldanha Marinho, também denominada de Grande Oriente dos Beneditinos. A cisão durou de 1873 até 18 de janeiro de 1883, quando as suas lojas voltaram ao seio do GOB, do Grande Oriente do Brasil, conforme comunicação recebida por uma prancha datada de 19 de janeiro. A loja, desde então, ficou jurisdicionada ao GOB, dele separando-se em 1927 pela nova cisão que ocorreria naquele ano. No fim deste século, com a descoberta das novas aplicações para a borracha, na eletricidade, no telefone, nos pneus da bicicleta e dos automóveis, a Amazônia tornou-se uma das regiões mais ricas da Terra, representando 38% da economia brasileira, embora sua população só alcançasse 1 milhão de habitantes, apenas uns 5% da população brasileira. As suas capitais foram exemplo de modernização para o restante do país, que só entrariam nessa fase no século seguinte. A Amazônia era um dos principais leões da coroa britânica, produzindo em 1910 o equivalente a 600 toneladas de ouro em borracha. 600 toneladas de ouro em borracha. Assim, até 1899, foram fundadas no Amazonas mais 6 lojas simbólicas, algumas capitulares, como era antigamente. Amazonas, no rito adorinamita, Conciliação Amazonense, no rito moderno, Rio Negro, 5 de setembro, Aurora em Manacapuru, a primeira do interior, Aurora Lusitana, Arquibal em Itacoatiara, Aliança em Canutama. Em 1904, foram eleitos para a direção do GOB o general Lauro Sodré e Silva, grão-mestre, e Antônio Gonçalves Pereira de Sapeixoto, adjunto, grão-mestre gerais. O primeiro natural iniciado a Belém e o segundo maçom ativo no Amazonas, demonstrando a pujança da maçonaria amazônica. Entre 1900 e 1904, mais 8 novas lojas surgiram no Amazonas, totalizando 15, quando foi emitido o decreto número 276, de 22 de setembro de 1904, criando o Grande Oriente do Estado do Amazonas e Acre, assinado por Lauro Sodré. Foram elas: Deus, Leis e Perseverança, Fraternidade Amazonense, Sapeixoto, Luz e União do Juruá, Esperança e Harmonia, União, Paz e Trabalho, União Acreana em Chapuri, e até 1926 apareceram mais 13 lojas no Grande Oriente do Amazonas e Acre. Bandeirantes do Acre, Igualdade Acreana, Fraternidade Acreana, Firmeza e Amor, Fraternidade e Trabalho, Bolívar, Libertador Acreana, União e Perseverança em Porto Velho, Segredo e Lealdade, Templários do Deserto, Tereza Cristina em Brasileia, Fé e Confiança em Guajará-Mirim. Exerceram o grão-mestrado até a cisão de 1927. Raimundo da Silva Perdigão, Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt, Silvério José Neri e Gaspar Antônio Vieira Guimarães. A cisão consumou-se no Amazonas com um telegrama de 16 de junho de 1927, quando Mário Bering ainda não havia rompido com o GOB, antecipando este fato. Gaspar Guimarães aderira, pois fora levado ao grau 33 e, em seguida, nomeado para o Supremo Conselho de Bering. Em Manaus, foi convocada uma Assembleia Geral que se reuniria a 24 de junho, data da criação do Grande Oriente do Amazonas e do Acre, independente do GOB, mas sob os auspícios e aliado ao Supremo Conselho de Bering, ficando as suas oficinas transformadas em lojas simbólicas, enquanto a Assembleia Geral transformava-se em constituinte.
Somente em 1961 foi que este Grande Oriente transformou-se na Grande Loja do Amazonas, Acre, Guaporé e Rio Branco, atualmente Grande Loja Maçônica do Amazonas. Aderiram a este novo Grande Oriente todas as lojas da jurisdição, exceto a augusta, respeitável e benfeitora loja Fraternidade Acreana, número 863, no Oriente do Cruzeiro do Sul, no Acre, que, junto com a loja capitular Unificação Maçônica, número 1125, fundada a 15 de novembro de 1934, evitaram a perda da territorialidade do GOB na região. A partir dessas duas lojas, estabeleceu-se na Amazônia Ocidental como uma delegacia criada em 1934, sob a direção de Obed Barreto, que dirigiu até 1947. Enquanto a unificação maçônica, a primeira do GOB, após a cisão de 1927, recebia reforço de numerosos obreiros de Sena Madureira, no Acre, que não tinham aceito passivamente aquela mudança de jurisdição, fundando a loja capitular Filhos do Norte, que durou até 1943. Nos 45 anos que se seguiram, até a cisão do Grande Oriente da Amazônia Ocidental, numerosas lojas foram mantidas, criadas ou retornadas à jurisdição do GOB. Fraternidade Acreana, União e Perseverança, Segredo e Lealdade, Unificação Maçônica, Vitória das Nações Unidas, Oriente Unido, Verdade, Estudo e Trabalho, Nova Olinda, Abraham Lincoln, Amazônia Brasileiro, Vanguardeiros do Juruá, Humanidade e Fraternidade, 20 de Agosto, Taumaturgo de Azevedo, Estrela de Maués, Vitória Régia, Estrela do Rio Madeira, Liberdade Acreana, Vigilantes da Ordem, Estrela do Oriente, Moacir Alves e Caetano Félix do Nascimento. Após a cisão, o GOB e seus obreiros conseguiram manter e fundar na Amazônia Ocidental um total de 23 lojas até 1979, quando, a 4 de março de 1979, foi fundado o Grande Oriente da Amazônia Ocidental, abrangendo o Amazonas, Rondônia e Roraima, pois no Acre existiu uma delegacia desde 1974, com a sede em Cruzeiro do Sul. O decreto que definiu a fundação foi o número 2633, de 30 de março de 1979, do grão-mestre Osíris Teixeira. Deste Grande Oriente surgiram o Grande Oriente de Rondônia, fundado em 1981, a Delegacia, depois Grande Oriente de Rondônia, com 13 lojas, o Grande Oriente da Amazônia Ocidental, depois Grande Oriente do Brasil Amazonas, em 1991, que chegou a ter 42 lojas no estado do Amazonas, a Delegacia do Acre, hoje Grande Oriente do Brasil, Acre, com 7 lojas. Exerceram o grão-mestrado até a cisão de 1927. Raimundo da Silva Perdigão, Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt, Silvério José Neri, Gaspar Antônio Vieira Guimarães. O Grande Oriente do Brasil Amazônia, desde a sua reinstalação em 1979, teve os seguintes grão-mestres: Ananias da Silva Barbosa, José Maria Martins, José Francisco Antas Cesário, José Francisco de Queiroz, Antônio José Souto Loureiro, Rocelberto Jimenez, Aurélio de Aguiar Moita Júnior, Armando de Souza Corrêa Júnior e o nosso atual Mozandi da Silva Castro. E também assumiram como grão-mestre os seguintes adjuntos: Valdemir Machado Siqueira, Manuel Gomes Nogueira, que hoje nos prestigia aqui com sua presença, Ranulfo Severiano de Castro, José Arthur Possetti, Carlos César Batista Souza. A fonte dessa pequena história é do nosso poderoso grão-mestre estadual honorário, Antônio José Souto Loureiro, e com pequenas atualizações feitas por esse seu irmão. Essa é um pequeno resumo, uma pequena história de como nós chegamos aqui, o GOB Amazonas. Uma história de orgulho, uma história de tal fênix, recomeços e recomeços, quedas e levantar, e as sementes plantadas por todos os antecessores, os grão-mestres antecessores ao atual grão-mestre Mozandi, hoje começa a vingar, a brotar, e nós estamos prestes a colher esses frutos maravilhosos. Meus irmãos, família maçônica, muito obrigado pela atenção. Queremos registrar a presença do senhor Giovan Barbosa, primeiro venerável mestre, precursor do grande, representante da loja de Taquatiara, autor do projeto rodoviário Ponte de Safena. Neste momento, convidamos o vereador professor Gedeão Amorim, o vereador Gilmar Nascimento e o vereador Rosivaldo Cordovil e o senhor Jurimar Colares Ipiranga para que se dirijam ao dispositivo para darmos início à honraria.
Convidamos o senhor Armando de Souza Correia Júnior, grão-mestre honorário, para receber a sua honraria. Grande Oriente do Brasil, Amazonas, federado ao Grande Oriente do Brasil, gratidão e reconhecimento maçônico. Armando de Souza Correia Júnior, grão-mestre honorário, o Grande Oriente do Brasil, Amazonas, confere ao digno irmão a distinção honrosa de gratidão e reconhecimento maçônico por seus valorosos e relevantes serviços à nossa potência, jurisdição e município de Manaus, fato este fundamentado no comprometimento ético, moral e com seu povo. Em júbilo dedicamos essa justa e perfeita homenagem pela passagem do Dia do Maçom. Muito bem, Oriente de Manaus, Amazonas, 20 de agosto de 2019. Convidamos a senhora Rosana Carvalho Ipiranga para receber a honraria em nome do senhor Alessandro Moreira Silva, Controlador-Geral do Estado. Em face do que já foi dito pelo nosso eminente vereador Gedeão, só ladeio as palavras para Dr. Alessandro Moreira Silva, Controlador-Geral do Estado. Querida Rosana, receba essa homenagem e transmita ao Dr. Alessandro os nossos fraternais abraços. Convidamos o senhor Bruno Patrício de Azevedo Campos, presidente da PAEL. Senhor Diego Trajano, diretor-geral da empresa de televisão Band. Convidamos Gedeão Timóteo Amorim, vereador desta Câmara Municipal, para receber esta honraria.
em retribuição ao carinho, tá, de ter sido o propagador de toda essa sessão maravilhosa, eu lhe entrego aqui, como irmão, como vereador que és, tá, o nosso certificado de gratidão e reconhecimento maçônico do Grande Oriente do Brasil, do Estado do Amazonas, do GOB Amazonas. Nada mais do que merecido por um irmão que se dedica há tantos e tantos anos, tanto a causa pública, né, que nós chamamos de profana, como a causa maçônica. Parabéns, continue sendo o que é, orgulho de todos nós. Convidamos agora o senhor Gilmar de Oliveira Nascimento, vereador desta Câmara Municipal, para receber esta honraria. Convidamos também o senhor Gilson de Oliveira Nascimento, mestre instalado. Convidamos também para receber sua honraria, excelentíssimo senhor Jurimar Colares Ipiranga. Convidamos o senhor Percival Guerreiro Correia, chefe de gabinete. E a sua senhoria, a senhora Rosiane Lima Dourado, irmã Rose. Convido a todos que retornem aos seus lugares para darmos continuidade à cerimônia. Neste momento, convido o senhor Jurimar Colares Ipiranga, poderoso grão-mestre adjunto, para fazer uma homenagem. Me servindo mais uma vez da palavra e do espaço dessa Casa do Povo, a Câmara Municipal de Manaus, invocando o auxílio do nosso presidente da mesa dessa sessão de hoje, Gedeão Amorim, e de Gilmar Nascimento, gostaria do apoio dos amados amigos e irmãos
para que nós fazemos um relançamento de uma propositura de lei, de um estatuto. Gostaria de relançá-lo aqui, de retransmiti-lo aqui com o apoio dos homens públicos, que diz o seguinte, do nosso poeta querido Tiago de Mello: os estatutos do homem, ato institucional permanente. Artigo 1º, fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º, fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4º, fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura das palavras. O homem se sentará à mesa com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías: e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, uso do traje de branco. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º. Decreta-se que nada será obrigado, nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será alvo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Um beijo nos vossos corações. Muito obrigado.
Neste momento, convidamos o proponente desta homenagem, o vereador professor Gedeão Amorim, para fazer o seu pronunciamento. Convido o eminente vereador Gilmar Nascimento para presidir doravante, enquanto me pronuncio. Mais uma vez, nossa saudação a todos que aqui acorreram a este evento nobre. Eu quero fazer algumas saudações de ofício. Primeiro, ao nosso eminente presidente, vereador Gilmar Nascimento. Quero saudar o nosso Jurimar Colares, nosso poderoso grão-mestre adjunto, que neste ato representa o nosso irmão grão-mestre soberano, que não pode estar aqui neste momento. Quero saudar a senhora e o senhor Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior, defensor público e subcorregedor-geral do Estado do Amazonas, Sua Senhoria, o senhor Armando de Souza Correia Júnior, grão-mestre honorário, nosso irmão querido, que tão bem já conduziu ao grão-mestrado do Grande Oriente do Brasil, aqui no nosso estado. Saudar o nosso irmão querido, Dr. João Gilson Júnior, juiz do Tribunal de Justiça Maçônica. Muito bem-vindo. Sua Senhoria, o senhor Bruno Patrício Azevedo Campos, presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa Maçônica. Obrigado. Sua Senhoria, o senhor Gilson de Oliveira Nascimento, mestre instalado e aqui representando tantos outros que aqui se encontram. Quero logo mais me referir ao Gilson com mais deferência. Quero saudar a senhora e o senhor Percival Guerreiro Correia, chefe de gabinete. Senhora e senhor Diego Trajano, diretor-geral da Band, que está aqui entre nós e que nos honra muito com essa cobertura, muitíssimo importante para todos nós e para a comunidade de um modo geral. Quero saudar ainda o nosso irmão, vereador desta casa, atuante, o vereador Rosivaldo Cordovil. Quero saudar a senhora e o senhor Leudo Santos, padre Leudo, está aqui, que representa o nosso queridíssimo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castrano. Senhor e senhora Paulo Estélio Sabá Guimarães, juiz do Tribunal Maçônico. Muito bem-vindo. E ainda quero saudar outras pessoas que não estavam aqui antes, mas não estão relacionados. Mas os nossos irmãos escoteiros, muito prazer recebê-los aqui. Quero saudar, assim, calorosamente os nossos irmãos de Molay, a todos, e saudando a vocês, quero fazer uma deferência ao nosso, não menos de Molay, agora maçom, o irmão Fabrício, que está aqui. Outra hora nós estivemos, não faz muito tempo, numa dessas solenidades com a apresentação dele cantando, e foi um momento desses maravilhosos. Queria que alguém me desse uma folhinha de papel, mas deixa eu dizer uma coisa. O nosso irmão Jurimar, quando da sua primeira fala, extensiva e bonita, muito bem fundamentada historicamente, ele terminou ao final dando um beijo para a sua amada, mas não falou do nome da amada dele, né? Cadê o nome dela? Rosana Carvalho Ipiranga. Agora passou a emoção. Seja muito bem-vindo e parabéns, cumprimentando a dona Rosana, saudar a todas as senhoras que aqui estão. Eu quero, antes de me pronunciar, e farei isso com brevidade,
fazer a leitura de uma missiva que nos foi encaminhada para mim ler para o nosso grão-mestre, de um irmão nosso que não pôde estar aqui. Ele está acometido, ele é uma figura muito importante entre nós, é o doutor Isaac Tayá. O Isaac, ele teve uma ressurreição. Ele literalmente chegou a morrer de um câncer desses fulminantes, e ele se restabeleceu. Mas agora teve uma recidiva e não pôde estar aqui hoje, mas está muito bem. E ele me pediu que eu fizesse essa leitura ao eminente grão-mestre Mozambique, na ausência dele, ao nosso irmão Jurimar. Excelentíssimo vereador professor Gedeão Amorim, a quem parabenizo pela iniciativa de homenagear a todos os amados irmãos maçons em seu Dia Nacional. Boa tarde. Respeito e honra a todos os amados irmãos. É com imenso orgulho que testemunho nossa sublime instituição, que desde o seu surgimento prega e defende a justiça, o amor e a caridade, base de uma sociedade justa e fraterna, ser homenageada nesta data na Câmara Municipal de Manaus. Por desígnio do grande arquiteto do universo, exatamente neste momento histórico, estou impossibilitado de comparecer à sessão solene, em razão de encontrar-me em recuperação pós-cirúrgica. Ainda assim, gostaria de ter registrado por intermédio de algum irmão ou nos anais desta casa minha mensagem de parabenização a todos nós, construtores sociais, atuantes em prol de uma sociedade ética, justa e perfeita. Manifesto o desejo de fortalecimento de nossos fraternos laços de amizade, baseados na virtude, uma disposição da alma que nos induz à prática do bem através da bondade, imbuída da razão. Assim, de forma curta e simples, desejo a todos os amados irmãos um feliz Dia do Maçom, com um tríplice e fraternal abraço. Obrigado. Que bom, não é? Veja como acende essa hora esse sentimento de fraternidade. Meus irmãos, hoje nós tivemos uma verdadeira tempo de estudo. Tempo de estudo, assim, ampliado. Para quem não é iniciado, o tempo de estudo é uma sessão que nós fazemos durante nossos rituais, que é exatamente para a gente aprofundar estudos, apresentar algumas questões de ordem filosófica que possa estar contribuindo para nosso aperfeiçoamento espiritual. E nós, de certo modo, hoje tivemos aqui uma imensa oportunidade de contemplar uma série de depoimentos históricos que nos fazem fortalecer. Eu, antes de tecer qualquer palavra a mais, eu gostaria de dizer que o irmão Gilson Nascimento, ele é o grande responsável pelo início dessa nossa organização, deste evento. Ele é irmão do vereador Gilson Nascimento, que ali está. Gilmar Nascimento. E o Gilmar, ele é um irmão, mas ele não iniciou, então está sem a prerrogativa de... Quer dizer, não está sem a prerrogativa, porque ele é vereador da casa, ele poderia fazê-lo. Mas ele, em conversa com o Gilson, terminaram me premiando com a autoria da formalização desta propositura, que foi, agora na prática, acompanhada também pelo irmão Rosivaldo Cordovil, que está ali, o nosso vereador. Aqui na casa tem outros irmãos, que não são vereadores, mas estão conosco, e eu tive, portanto, este imenso orgulho de estar aqui formalmente sendo o promotor desta solene homenagem.
E o que eu quero falar é muito pouco, apenas para dizer que tudo que nós dedicarmos a essa homenagem talvez seja muito pouco. A despeito de tudo que foi apresentado, daquele vídeo maravilhoso, uma retrospectiva da história do Brasil destes últimos 200 anos. E eu queria um pouco mais além. No Brasil, a gente comemora o dia 20, com todas aquelas nuances que nós temos. Tem algumas ponderações de estudiosos que colocam uma data para cá, outra para lá. E eu estava querendo encontrar mais pressupostos para a origem da maçonaria. E aí fui fazer uma visita a uma figura que na nossa literatura é bastante prestigiada, que é o nosso mestre Irã Abif, que era uma pessoa ilustrada, que foi apresentado por um outro rei de nome Irã, que era o Irã de Tiro, ao rei Salomão, para começar as instalações do grande templo de Salomão. Esse templo deve ter começado por volta do ano de 995, 96, antes do nascimento de Jesus Cristo. E sua construção deve ter levado aí por volta de uns 7, 8 anos. E o Irã Abif, ele talvez não tenha sido o grande mestre da grande obra, mas a ele terminou que nós consagramos esse título de o grande mestre de obra do templo. Mas não para aí, ainda que essa literatura esteja muito mais no livro sagrado, ainda tem outras leituras. Há poucos dias nós tivemos algumas leituras interessantes. É que o espírito maçônico, a sua inspiração, ela é uma espécie de desígnio humano. Ainda nos tempos pré-homéricos, a gente já encontrava algumas manifestações nesse sentido. E, aos poucos, viemos desenvolvendo, né, a ponto de chegarmos até onde chegamos. Porque os tempos pré-homéricos, eles são aqueles que ligados ao pensamento mítico, aquele que era todo ele, tudo que acontecia no reino da terra, era um desígnio dos deuses. Portanto, tudo estava pré-traçado, predestinado. E, depois do Homero, começamos, então, esse novo período, que é da racionalidade humana propriamente dita. E é tão interessante que Jurimar estava trazendo aqui o étimo da palavra maçom, que vem de maçonné, que é um termo francês, que significa pedreiro. E aí nós voltamos a estabelecer uma relação com a questão da construção do templo e de tantas outras edificações fantásticas da humanidade. Todos aqui sabemos que a Revolução Científica é um fato relativamente novo, agora do século XVI, XVII, não é? Mas é admirável que homens talentosos, e sobretudo aqueles que pugnavam pela busca do ideal, da perfeição, da justiça, da liberdade, conseguiram desenvolver instrumentos elementares, mas de incorrigível perfeição até hoje. Os instrumentos da construção civil. O esquadro, o compasso, o cisel, o nível, etc., etc. E com esses instrumentos, com pessoas muitas vezes ágrafas, sem nenhum tipo de domínio da escrita, foram capazes de construir imensas catedrais, imensos palácios.
E isso foi uma espécie de consagração para a gente começar a dar uma organização social e planetária para o que a gente depois convencionou chamar de maçonaria. Uma reunião de homens que buscam a liberdade, que buscam a igualdade. Nós, assim, estivemos presentes em muitos momentos da história, muitos. Voltaire, o francês, um dos autores da enciclopédia das artes, foi um ilustre maçom, assim, quanto os outros. Rousseau, não é? E na Revolução Francesa nós tivemos um papel fundamental. Essa tríade do lema da Revolução Francesa e da maçonaria até hoje, liberdade, igualdade e fraternidade, vem daí. Dos grandes nomes, parece que desses momentos de crise política, em qualquer espaço do mundo, os maçons, nas suas estratégias silenciosas, eles conseguem tramar e planejar politicamente condições para que a gente possa superar determinados dados políticos de dificuldade. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na independência do Brasil, foi assim na República, na instauração da República do Brasil. E não menos de lá para cá, nós temos tido uma atuação privilegiada. Em todos os momentos nós estamos aqui e ali tratando dessas questões. Por quê? Por que a gente é tão decisivo, se é tão silencioso? Nós não estamos pugnando por poderes. Embora tenhamos registrados aí nomes ilustres que ocuparam na Primeira República, por exemplo, né? Todo o ministério, os primeiros presidentes, todos maçons. Mas não é por isso. É porque é pela capacidade, é pelo comprometimento espiritual. Como disse, acho que o Jurimar, nós não temos nenhum comprometimento com religiões, nós não temos nenhum tipo de comprometimento de ideologia sectária. Os maçons são homens livres, porque, vou usar aqui uma expressão, assim, o maçom, ele não deve se comportar ou se precipitar em fazer leituras infundadas. Tem muita coisa do outro lado da montanha. E é o estranho, é o desconhecido. Mas nós preferimos, primeiro, escalar a montanha e olhar de cima, para que possamos garantir a nossa imparcialidade. A busca da justiça só pode ser alcançada se tivermos esse olhar, sem preconceito, com plena liberdade. Assim a gente encontra as cores da liberdade, da justiça, e enxerga todos os homens de todos os cantos do mundo como seres de dignidade e de respeito. E eu quero me juntar a todos os discursos formais que hoje foram aqui apresentados, que são trabalhosos para a gente buscar na literatura, para prestigiar todos os nossos irmãos. Sei que terça-feira, à tarde, estão quase todos trabalhando, não é? E eu quero, por fim, ainda fazer uma saudação especial ao meu venerável mestre, o irmão Rainer Pereira, que é o nosso venerável mestre da loja Juscelino Kubitschek de Oliveira. Por favor. Obrigado por ter vindo também. Quero, por fim, saudando e agradecendo a todos os irmãos que aqui os vejo, pelo desprendimento de virem até aqui. Levem desta reunião o conforto do reconhecimento da população deste município. Somos mais de 2 milhões de pessoas que se fazem representar pelos vereadores que aqui estão presentes. E dizer aos senhores que a nossa propositura, trabalhada por mim e pelo gabinete do vereador Gilmar,
pelo meu próprio, mas ele elaborou muito mais. Ele preparou tudo direitinho, botou a bola lá no lugar e eu vim aqui para chutar, né? Quero agradecer a todo o nosso pessoal, Gilmar, viu, por ter organizado isso. Quero agradecer o irmão Rosivaldo, está aqui também. Outros não puderam vir. Aqui tem mais alguns irmãos nossos, está lá como é o nome dele? Carlos Calado, que é nosso irmão também. Agradecer pela presença de todos. Então, terça-feira à tarde, convenhamos, né? Não é um dia de solenidade para reunir muita gente. O pessoal tem que trabalhar, né, Gilson? Mas, enfim, pedir que Deus e o grande arquiteto do universo e São João, que é o nosso padroeiro, que nos proteja sempre, que faça do Brasil uma grande nação. Que Deus nos abençoe a todos. Só quero convidar o meu grande amigo, vereador Gideão Amorim, para que ele restaure a presidência da casa, mas dizer, vereador Gideão, que eu não coloquei a bola lá para Vossa Excelência fazer o gol, não. Vossa Excelência está aí, porque Vossa Excelência é respeitado nesta casa, Vossa Excelência é uma pessoa ética, uma pessoa que nos ensina muito, já foi secretário de Educação do Estado, já foi deputado federal e engrandece essa casa. E eu não poderia ultrapassar o limite, usurpar uma função que é sua, que faz parte, é membro também da maçonaria, e nós legisladores, nós somos eleitos pelo povo para que nós possamos também construir uma sociedade mais justa, mais humana, solidária, igualitária, fraterna. No preâmbulo da nossa Constituição está lá, preâmbulo lindo, né, que a gente olha e a gente, embora não seja de natureza dispositiva o preâmbulo, mas fala, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito. E ele vai colocando todos os valores supremos, e ele fala de uma sociedade fraterna, uma sociedade justa e uma sociedade pluralista. E eu entendo, vereador Gideão, que passar para você o que é de direito, aqui na casa você sabe que tem aquela coisa que diz assim, o vereador deu pernada no companheiro porque apresentou um projeto que ele mais se identifica com o outro colega. É o advogado, quando faz uma moção para a OAB, e, de repente, foi um outro que fez. Eu não poderia fazer isso. O Gilson é meu irmão biológico, faz parte também da nação de vocês. Eu sou batista, e, de repente, nós convivemos muito bem. Minha mãe é católica, meu pai. Eu aprendi que nós devemos, com meu Deus, que é soberano, que nós devemos amar uns aos outros. Eu entendo muito bem minha função, Jurimar, e, de repente, eu fico feliz de estar aqui, de ouvir a história, de viajar no tempo e saber a importância da participação da maçonaria na história do Brasil, nos acontecimentos que mudaram a história do nosso Brasil. Eu não poderia deixar de passar para você. Eu apenas contribuí para que isso acontecesse, porque, como nós conhecemos a casa, aqui é a casa do povo, e nós somos representantes do povo, e nós temos que abrir a casa para que todos possam participar. Foi essa a preocupação do Jurimar, do Gilson, que eles me procuraram e disseram assim, nós queremos também participar da Câmara, da Casa do Povo, para contar a nossa história. E eu fiz apenas isso. Eu fico feliz porque você é ético, eu me inspiro em você, eu conheço a sua história, e eu estou aqui só como servo, como colaborador, para que a gente possa continuar construindo a história. Muito obrigado, e eu passo a presidência para Vossa Excelência. Ouviremos agora a execução do hino da maçonaria. Da luz que desce de fogo,
Solicitamos que permaneçam em posição de respeito para que possamos ouvir o hino do município de Manaus. Chegamos finalmente à conclusão do nosso ritual. Eu quero antes ainda tecer meus agradecimentos em nome da Câmara Municipal, do nosso presidente, vereador Joelson Silva. Agradecer a todos que acorreram a este chamado muito justo de homenagear o Dia do Maçom. Agradecer mais uma vez ao irmão Gilson, que teve a iniciativa de nos motivar para organizar este evento, e junto do irmão Gilson, o vereador Gilmar, que cuidou de grande parte de toda a organização, de seu gabinete, está ali o pessoal do meu gabinete também. Vocês ouviram aí essa pessoa que estava apresentando aqui, aquela voz bonita? Do Dori Carvalho, nosso poeta. Ele é o nosso mestre de cerimônia aqui, que enriquece bastante os nossos eventos. E quero agradecer a chefe do nosso cerimonial, que está ali com a equipe dela. É assim, de manhã nós trabalhamos, aí hoje nós ultrapassamos as 14 horas, por isso que nós atrasamos um pouquinho com os senhores, mas aí o pessoal fica aqui à tarde, tanto quanto for necessário. Ao mesmo tempo, tem outro evento lá no auditório. Então, eu quero agradecer a toda a equipe do nosso cerimonial ali, aquele pessoal bonito. E, enfim, levar, mais uma vez, um abraço a todos. Agradecer a presença dos Demolei, dos irmãos escoteiros, a todos
os demais que aqui vieram. E, agradecendo a Deus pela paz deste ofício, e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem ao Dia do Maçom e convido todos para o coquetel que será servido no Salão Nobre Dr. Paulo Nasser. Obrigado e está encerrada.